Oi, pessoal, tudo bom? Professor George aqui, vice-coordenador da disciplina de GO do Med Residente. Estamos aqui para mais uma live no canal do YouTube. O tema da discussão de hoje vai ser sobre vacinação da gestante. É um tema que está em constante atualização desde a epidemia do Covid, né? Desde a pandemia do Covid, na verdade, a gente vem com bastante atualização sobre esse tema, bastante cobrado em prova e importante também na tua prática clínica. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Então, primeiro, a gente começa resgatando sobre vacinação em mulher, que é que a gente deve prestar atenção. Toda vez que a gente vai vacinar uma mulher, a gente tem que avaliar a possibilidade dela estar gestante. Então, tá com atraso menstrual, se tiver, faz um teste rápido de gravidez antes de vacinar aquela mulher. Por quê? Paciente que se vacina de vírus vivos e vírus atenuados, inclusive, se ela não está gestante, a gente tem que dar orientação que ela evite a gestação por um intervalo de pelo menos um mês, tá, pessoal? Que a gente tem que lembrar que as gestantes são um grupo em que a gente contraindica vacina de vírus vivos e vírus atenuados, tá? Por outro lado, pacientes que já pariram e que são lactantes, elas podem sim ser vacinadas passivo ou ativamente, mesmo com vacina de vírus vivos e atenuados, tá? Então, quando a gente pensa em contraindicação para gestante, pensando no grupo da gestante especificamente, vírus vivo e atenuado a gente vai contraindicar, certo? E se você, porventura, administrou de forma inadvertida uma vacina de vírus vivos ou atenuado numa gestante, você não vai indicar que ela interrompa a gestação, vai fazer o segmento, tá? Na maioria das vezes, não vai causar qualquer problema. Então, a gente costuma dividir em 3 grandes grupos. Tem aquelas vacinas que a gente vai recomendar que as gestantes têm que fazer, as vacinas que a gente só vai lançar a mão em alguma situação especial e as vacinas que a gente não vai fazer de jeito nenhum, elas são contraindicadas na gestação. Então, as vacinas recomendadas, pessoal, tétano, hepatite, influenza, coqueluche e a última incluída aqui nesse grupo, a vacina para o Covid-19. Lembrar, inclusive, que gestante é grupo prioritário para vacinação do Covid. Em situação especial, a gente pode lançar a mão de hepatite A, pneumocócica, meningocócicas, febre amarela, raiva e poliomielite, mas atenção, poliomielite só a injetável, tá? Só a VIP ou Salk. Que a gente vai ver que a vacina oral contra a poliomielite, ela é contraindicada porque é de vírus atenuados. Junto a essa vacina oral da polio, a gente junta a tríplice viral, HPV, dengue e varicela como vacinas contraindicadas, a gente não vai fazer de forma alguma na gestação. Então, vamos desmembrar um pouquinho cada uma dessas indicações, começando pela vacinação para tétano, pessoal. A gente recomenda que toda gestante, ela deve ser vacinada para tétano. Essa vacinação é num esquema em 3 doses, em que a gente vai fazer a primeira dose, com 2 meses a segunda e com 4 a 8 meses a gente faz a terceira dose. Lembrando que o intervalo mínimo é de 30 dias, então muitas vezes você não vai ter o tempo hábil, né, para completar até ali 8 meses esse esquema vacinal. Então você às vezes pode adiantar uma dose desde que o intervalo ele não seja inferior a 30 dias, é o nosso intervalo mínimo. O reforço para a população geral é em 10 anos, mas na população gestante esse reforço é a cada 5 anos, então preste atenção para essa diferença. Em seguida, a gente segue, pessoal, para o coqueluche. O coqueluche também a gente vai indicar para todas as grávidas e também em todas as gestações. Mesmo que ela estivesse grávida no ano anterior e tivesse feito o coqueluche, a gente vai indicar de novo. Porque a gente faz para toda a gestação, pessoal, pensando no componente pertussis, componente da coqueluche para o neonato. A gente imuniza a mãe pensando em imunizar o neonato. E a vacina, pessoal, é a DTPA. O Pzinho é justamente esse componente pertussis da coqueluche. A dose ela é única, a gente vai fazer, pessoal, entre 20 semanas e 20 dias antes do parto, mas existe um período ideal, que é entre 27 e 36 semanas. Então, muitas vezes a prova pergunta para você qual é o período ideal. Então, entre 27 e 36. Então, como vocês viram, a gente tem 2 vacinas aqui que se correlacionam, porque na DTPA eu tenho um componente pertussis, mas eu também tenho um componente do tétano. Então, quando eu vou vacinar a gestante, eu posso pensar num esquema em fazer menos quantidade de vacina. No caso, eu posso aproveitar a vacina da coqueluche e já dar um reforço para tétano, por exemplo. Então, como é que a gente faz isso? Dependendo do antecedente vacinal para tétano. Se a paciente ela tem uma vacinação tetânica completa e já tem reforço atualizado, eu não preciso vacinar ela para tétano, mas eu vou ter que vacinar para a coqueluche. Então, eu vou ter que fazer uma DTPA. Se essa paciente ela tem uma vacinação incompleta para tétano com 2 vacinas, o esquema é de 3 vacinas. Então, eu tenho que completar esse esquema vacinal. Então, eu vou ter que fazer uma vacina de tétano para essa paciente. Mas eu também tenho que fazer uma vacina para coqueluche. Então, como a vacina, a DTPA, já tem um componente tetânico, eu faço apenas uma DTPA para ela. Paciente que tem vacinação incompleta e fez apenas uma dose, a gente vai completar. O esquema são com 3 doses. Então, eu preciso fazer 2 doses para completar o esquema.
Uma dose eu posso substituir por uma DTPA. Então, paciente que só tem uma dose, eu vou completar com uma DT e uma DTPA. Lembrando que respeita aquele intervalo mínimo de 1 mês entre as doses para o tétano. E para a paciente que não foi vacinada de forma alguma, ela precisa de 3 doses, o esquema tetânico completo. Então, a gente vai fazer 2 DT e uma DTPA. Lembrando, pessoal, você vai ter que fazer a DTPA durante a gestação. Então, se essa paciente começou o pré-natal mais tardiamente e você acha que não vai dar tempo de terminar o esquema, você pode, adiantar essa DTPA e ela conclui o esquema para tétano no puerpério, tá certo? Então, vamos lá, seguindo, hepatite B. Então, hepatite B também é recomendada para todas as gestantes que são suscetíveis, ou seja, que não têm a hepatite B e que não foram vacinadas anteriormente, tá? Também 3 doses, 0, 1 e 6 meses. E atenção, pessoal, pode ser em qualquer idade gestacional. Já existiu antigamente uma recomendação de que você evitasse fazer vacina para hepatite B no primeiro trimestre. Essa recomendação, ela caiu. Então, muitas vezes a prova vai te cobrar isso. Então, saibam, qualquer idade gestacional, você pode iniciar a vacinação para hepatite B. Esquema incompleto ou atrasado, você não reinicia, você apenas completa. Beleza? Seguindo para a influenza, pessoal, vacina para gripe. A gente também recomenda para todas as gestantes, de acordo, uma dose com o Programa Nacional de Imunização, tá? Em qualquer idade gestacional pode ser feita. A única observação que a SBIM traz é que se a paciente for de uma situação epidemiológica de risco, como por exemplo pacientes imunossuprimidas, você pode considerar uma segunda dose como se fosse um reforço para a influenza 3 meses após a realização da primeira. Para a Covid-19, eu vou ressaltar aqui que é um tema que está em bastante atualização. Então, o ideal é que vocês consultem sempre. A gente está fazendo essa live agora, mas a prova, pessoal, é só lá no final do ano. Então, pode ser que tenha alguma modificação até lá. Então, o que é que a gente destaca? Que gestantes e puérperas, elas são um grupo prioritário. Por quê, gente? Elas têm a mesma chance de contrair a doença da população geral. Mas quando elas contraem, elas têm mais chance de evoluir com formas graves. Por isso, são um grupo prioritário. São permitidas 2 tipos de vacinas, ou vírus inativado, como a Coronavac, Butantan, ou de RNA mensageiro, como a Pfizer. Vacinas, pessoal, de vetor viral, como a AstraZeneca e a Janssen, elas estão proibidas na gestação, porque teve um efeito adverso relatado, tá? O esquema é com 2 doses e você vai fazer o reforço. Esse reforço ele pode ser homólogo, quando você faz com a mesma vacina, ou heterólogo, quando você faz com vacina diferente. Por exemplo, se a paciente fez 2 vacinas da Pfizer, eu vou fazer o reforço homólogo com Pfizer novamente. Mas vamos supor que essa paciente fez uma Janssen ou uma AstraZeneca antes de engravidar. E o período de reforço está ali durante a gestação. Vou poder repetir, fazer esse reforço com a AstraZeneca com Janssen? Não. Ou eu vou fazer o reforço com a Pfizer, se estiver disponível, ou com a Coronavac. E esse reforço vai ser dito heterólogo, que eu fiz com um tipo diferente de vacina. Então, aqui tem esse quadro do Ministério da Saúde, que traz justamente essa observação. Em gestantes, a gente vai dar preferência sempre à Pfizer. Se não tiver disponível, eu vou utilizar a Coronavac. Hepatite A, aí agora, pessoal, a gente está entrando, acabou as vacinas de recomendação para todas as pacientes e a gente vai entrar nas que são recomendadas em ocasiões, situações especiais. Começando pela hepatite A. Então, pessoal, a hepatite A ela pode ser feita sim, mas para gestantes que estão em risco. O que é que a OMS entende que é uma situação de risco? Pacientes que têm falta de água potável, de saneamento, ou pacientes que estão em situação que a gente entende que falta ali higiene, são pacientes que estão em risco para aquisição, né, para contrair a hepatite A. Nesse caso, a gente pode sim fazer a vacinação em 2 doses, 0 e 6 meses, tá, pessoal? Então, seguindo da pneumocócica, a gente vai lançar mão para as pacientes que são gestantes e têm risco para a doença pneumocócica invasiva. Então, basicamente, a gente vai fazer um esquema sequencial com a vacina pneumocócica conjugada, certo? Pode ser a de 13 ou a vacina pneumocócica polissacarídica 23 valente, tá? O que é que a gente entende que são os grupos de risco, né, para a doença pneumocócica invasiva? Basicamente, são 3 grupos de pacientes. Pacientes imunocompetentes que têm uma dessas entidades aqui, como, por exemplo, cirrose, tabagismo, cardiopatia crônica, pneumopatia, diabetes. Paciente que tem asplenia funcional ou anatômica, como, por exemplo, as doentes que têm anemia falciforme. E pacientes imunocomprometidos, pessoal, como pacientes que convivem com HIV, pacientes transplantados de órgãos sólidos, pacientes que têm linfomas, leucemias. Então, basicamente, esses são os grupos em que a gente vai fazer aquela vacinação sequencial com a vacina pneumocócica, tá? Pensando na meningite, basicamente,
o raciocínio é semelhante. Eu vou lançar a mão, né, eu permito a vacina para meningite nas gestantes que não foram vacinadas e estão em situação de risco. O que é que eu entendo como situação de risco, pessoal? Uma situação epidemiológica e ou aquela paciente que tem comorbidade de risco para a doença pneumocócica. Meningocócica. Então, o que seria uma situação de risco epidemiológico? Por exemplo, ela reside com um caso índice de uma meningite. Então, essa paciente está em risco epidemiológico, a gente pode lançar a mão da meningite para um bloqueio vacinal. Febre amarela, bastante cobrada, as provas adoram cobrar essa vacinação para febre amarela. Então, a gente sabe que ela é permitida para a gestante que não foi vacinada e está em situação de risco. O que é que eu entendo por uma situação de risco? Aquela paciente que vai para uma área endêmica para febre amarela. Então, o que é que eu vou recomendar? Paciente não reside em área endêmica e não é vacinada. Quero viajar para uma área endêmica. Você vai dizer, não viaje, mas ela vai dizer, eu preciso viajar, vou viajar, aí você vai recomendar, vacine-se. Porque em situação de risco, o benefício de vacinar é maior do que o risco de ela contrair a vacina, contrair a febre amarela sem que tenha o antecedente vacinal, tá certo? O esquema recomendado pelo PNI é de dose única. A única possibilidade de você fazer uma segunda dose é para aquelas pacientes que se vacinaram com menos de 5 anos, aí a gente recomenda uma segunda dose. Mas se a paciente nunca se vacinou, a gente recomenda que ela faça uma dose única, tá certo? Lembrar uma observação, se a paciente for nutrir, se ela estiver amamentando, ela é contraindicada caso o feto tenha menos de 6 meses. Mas caso ela precise fazer a vacina, a gente cai aqui na situação de risco-benefício. Se ela vacinar, você vai orientar que ela fique sem aleitar por um período de 10 dias, tá? Poliomielite, pessoal, pode ser feito em situação especial? Pode sim, desde que a paciente tenha situação de risco e não tenha o antecedente vacinal. Atenção, aqui a gente só vai poder fazer a vacina de vírus inativado, pessoal, que é aquela injetável, a VIP ou Salk. Você não vai poder fazer a vacina de vírus atenuados, que seria a VOP, que é a oral, tá? Ou Sabin. E para fechar aqui nossas vacinas de situação especial, a raiva, pessoal. Então, a raiva ela é permitida, sim, para gestantes que estão em situação de risco. E ela pode ser feita tanto pós-exposição quanto pré-exposição. Pós-exposição, pessoal, é após algum acidente, como, por exemplo, um acidente, uma mordedura por um cão que ela não pode observar ou que veio a desenvolver a raiva. Então, nesse caso, ela tem indicação de vacinar. Lembrar, gente, a raiva é uma doença grave. Então, a gente pode sim fazer a profilaxia pós-exposição normalmente, como se ela não tivesse gestante. E pré-exposição, ou seja, mesmo que ela não se exponha, de acordo com o trabalho dela, eu posso lançar a mão de fazer essa prevenção. Que grupo é trazido lá pela SBIM? Basicamente, profissionais que trabalham com animais, como, por exemplo, veterinários, militares, profissionais voluntários que vão trabalhar em catástrofes também estão dentro do grupo, policiais, atletas profissionais e bombeiros. Então, basicamente, todo esse pessoal aqui, a gente pode lançar a mão da vacinação pré-exposição. E reforçando para vocês quais são as vacinas que você não vai indicar em qualquer situação, que são contraindicadas na gestação. Tríplice viral, pessoal. HPV, vacina para varicela, dengue e a poliomielite, a vacina oral da polio, tá? A VOP ou Sabin. Então, aqui a gente encerra nossa live de hoje. É uma live rápida, né? Basicamente sobre vacinação. Apesar de rápida, ela é super importante, um tema essencial para a sua prática clínica, um tema muito cobrado na prova. Então, se você gostou, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Encaminhe essa live para um colega teu que possa gostar. E deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que a nossa equipe vai responder. Um grande beijo, abraço e até a próxima.